Hebreus, capítulo de número 6, verso de número 13 ao verso de número 20. Hebreus, capítulo 6, de 13 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus, verso de número 13, diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que Deus os abençoe. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir que o Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração e nos torne mais confiantes na palavra de Deus, nós possamos dar crédito de fato àquilo que Ele nos diz. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora que temos a Tua palavra aberta diante de nós, suplicamos que o Senhor nos abençoe, na medida em que escutarmos, na medida em que as explicações, ó Deus, considerações sobre esse texto, tão, ó Deus, precioso para nós, e que tem uma mensagem tão firme, tão especial, a respeito da qual nós precisamos ouvir, que é a confiabilidade do Senhor, da sua palavra, portanto, da nossa fé, da fé cristã. Nós pedimos que o Senhor tome essas palavras e nos edifique, nos fortaleça, a fim de que, ó Deus, quando as intempéries dessa vida, as dificuldades, os desafios que dia a dia nós enfrentamos dentro das nossas casas, onde trabalhamos, enfim, nessa vida, possamos estar confiantes nessas promessas do Senhor. Em nome de Cristo, amém. Vivemos em uma época em que é desaconselhável confiar em alguém, não é? Um tempo de desconfiança. As pessoas estão sendo ensinadas a não confiar em ninguém além de si mesmas, e a aprender tudo por sua própria experiência. Promessas são muitas vezes feitas sem comprometimento, com pouca intenção de serem mantidas. A palavra hoje de uma pessoa raramente pode ser um vínculo de credibilidade, como em alguns momentos já foi melhor, com certeza. Mentir parece ser a norma em grande parte das nossas conversas e das nossas relações nessa sociedade. O mundo está cheio de mentirosos, sempre teve, mas é possível que a gente diga que nós temos mais mentirosos e novas maneiras de mentir, justificadas inclusive. Vivemos a época denominada inclusive da pós-verdade, que é um
particularidade, é uma particularidade muito interessante, com elementos, assim, eu diria até filosóficos, para justificar o nosso tempo. É mais do que a pós-verdade, é mais do que a mentira que nós estávamos acostumados a proferir. É um estado, é um ambiente em que nós estamos vivendo. E o que é mais curioso nós sempre mentimos à nossa sociedade, desde que o mundo é mundo, a gente poderia dizer. Mas agora há algumas justificativas bem interessantes para a mentira. Há cada vez mais, filosoficamente falando, mais interesses nesse sentido. E uma das coisas interessantes que a gente percebe acerca disso na nossa sociedade é que não se espanta muito mais. Alguém proferir uma mentira, algum político falava uma mentira, as pessoas, é um político, mas é uma mentira. Mas hoje as pessoas não se espantam mais, nós não nos espantamos. Esse é o momento da pós-verdade. Não diferenciamos, nem muito mais do que nos espantarmos, nós nos tornamos indiferentes. É comum, é isso mesmo, está dado, é assim. Esse é o tempo da pós-verdade. Vamos olhar para esse texto que está diante de nós. E até antes mesmo de entrarmos propriamente nele, nos versos 13 a 20, vamos olhar em volta dele. Vamos perceber aqui especialmente o que vem antes. Vamos inserir essa nossa passagem, que é a última parte deste grande bloco, que começou lá pelo capítulo 1, e em alguns momentos ele traz, nesses 6 primeiros capítulos, algumas descrições de doutrinas preciosas, e no meio delas, inserções de parênteses, ou de exortações, textos, em que nós somos confrontados a sairmos da preguiça, da letargia, com base exatamente em tudo aquilo que se tem dito acerca de Cristo Jesus, a sua revelação, que é superior àquela que foi dada antes, e muito mais do que superior, ele toma todas as revelações que foram feitas no período da antiga dispensação da graça de Deus, e agora a incorpora, dando mais completude. Ele falou acerca da obra de Cristo, em alguns aspectos dela, e mostrando que a obra de Cristo é superior aos anjos, superior às revelações angelicais, a líderes como Josué, como Moisés. E mais uma vez nós chegamos aí no capítulo 5, verso 11 até 6:3, em palavras de exortação. O autor, nesses versos, desde o capítulo 5, 11 até 6:3, ele fez uma avaliação da imaturidade espiritual dos hebreus, e seguiu-se a isso, a essa avaliação, uma advertência muito dura, verso 4 até o verso 8 do capítulo 6, aquela passagem que trata talvez uma das mais sérias advertências aos cristãos, tomando como base, inclusive, uma hipótese, uma possibilidade de pessoas que estão dentro da igreja e que são pessoas falsas na fé, e que, mesmo tendo experimentado as mesmas coisas que os cristãos verdadeiros experimentam, eles de fato não são, e que foram exatamente endurecidos pelo engano do pecado, a despeito de receberem tanta luz, iguais aos que os outros crentes verdadeiros receberam dentro da comunidade da fé. E que é essa dura advertência, que nos é dada no verso 4 a 8 do capítulo 6, é atenuada com uma palavra de encorajamento a respeito da evidência positiva de seus compromissos, da necessidade de imitar os grandes exemplos espirituais,
texto que tratamos na semana passada, verso 9 até o verso 12. E no verso 12, está aí bem pertinho do nosso texto, é um verso anterior, o autor introduz um assunto que vai tratar nos próximos versos. Não é bem o assunto, mas é a deixa, é aquele elo que vai nos apresentar mais adiante, para que ele trate de um assunto muito importante. Ele não poderia fechar de maneira diferente o seu argumento, que termina aí no final do capítulo 6. Alguma coisa ainda precisa ser dita. Desde o capítulo 5, verso 11, como a gente já disse, ele traz exortações sérias, ao ponto de que a culminação disso são os versos 4 a 8 do capítulo 6, mas ele não termina nesse tom negativo. Entre verso 9 a 12, e particularmente no verso 12, uma última palavra, expressão, abre caminho para trazer realmente uma palavra forte, poderosa, de confiança. Ele falou de fraqueza, indolência, preguiça, quedas, mornidão espiritual, mas agora ele falará de algo firme e seguro. Antes de retornar ao assunto que deixou lá atrás, no começo do capítulo 5, que é sobre o sumo sacerdote Jesus Cristo, e que ele continuará no capítulo 7, note aí, a partir do capítulo 7, aliás, a última palavra do capítulo de número 6, no verso 20, é exatamente sobre o sumo sacerdote. Veja o texto que ele deixou lá atrás. Lembram-se? Ele diz assim: olha, vocês não estão preparados para ouvir. Começa a falar sobre o sumo sacerdote Jesus Cristo, e dizendo que ele tem um sumo sacerdote superior ao de Arão, e ele diz: vamos dar uma parada aqui, porque vocês não vão suportar. Será que nós somos assim, irmãos? Quando as coisas começam a profundidade, a se aprofundar doutrinariamente, quando a palavra de Deus é exposta com mais profundidade, a gente começa a bocejar, a sentir coceira nos ouvidos, uma outra expressão que o apóstolo Paulo usa na sua carta a Timóteo. Será que a gente consegue realmente, ou a gente é daqueles, nós fazemos parte daquele time que não suporta? E então o autor diz: olha, vamos dar uma pausa. Ele retomará, como vai retomar no capítulo 7, o assunto com profundidade. O livro de Hebreus é uma carta, é um livro para profundidade, para aprofundamento na vida espiritual. Não é à toa que das cartas do Novo Testamento é a menos conhecida. Se você pegar aí uns comentários nas livrarias das editoras, mesmo as que publicam bons comentários, é o comentário menos encontrado, é da carta aos Hebreus. Não há bons, profundos e com boas explicações do texto de Hebreus, não há bons comentários, como há em outras, como a Epístola aos Romanos, outros textos, outros livros do Novo Testamento. Porque Hebreus é realmente um livro de profundidade. Antes de então retornar esse assunto do sacerdócio de Cristo, ele tratará, para fechar esse assunto que ele vem tratando, da confiabilidade do caráter de Deus. Nossa fé, assim, é confiável? O cristianismo é confiável, mesmo que dizer isso, ou perguntar por isso. Os seres humanos podem se sentir seguros neste mundo? Como isso é possível? O que nos faz viver neste mundo com um senso de segurança e confiança? Em quem podemos confiar? Em quem podemos realmente acreditar? Sem ser pessimista ou cínico, o cristão sabe que a única pessoa que se pode confiar sem reservas certamente
é o nosso Deus. É Deus. Através de suas páginas, em muitas formas, a Bíblia nos diz que devemos confiar no Senhor de todo o coração. Esse texto trata da relação de Deus com o homem, os seus herdeiros imediatos e outros que viriam depois. Começa tratando no verso de número 13 sobre Abraão, pai da fé. Eles foram abençoados e viveram aqui como peregrinos e forasteiros, mas com muita segurança. Não tinham muitos lastros neste mundo, não tinham muitas riquezas, coisas que são importantes para esse mundo, mas eles tinham de Abraão e de muitos outros heróis, de muitos irmãos que chegaram bem perto de nós, e muitos nos nossos dias certamente, há muitos que de fato eram forasteiros e peregrinos aqui, mas que tinham muita confiança em Deus. Essa passagem em Hebreus nos dá aqui algumas razões para confiarmos nele. Sua promessa, seu juramento e sua fidelidade. Vejamos em primeiro lugar. Promessa de Deus, verso 13 até o verso 15. Ele começa aqui com um exemplo. E esse exemplo, veja, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, que Abraão viveu aproximadamente há 4.000 anos atrás, contando para a gente até, voltando ali pelo Antigo Testamento, uns 4.000 anos. Abraão é uma figura central no Antigo Testamento. Sua história ocupa 14 capítulos do livro de Gênesis, do capítulo 12, final do capítulo 12 até o capítulo 25. Foi com Abraão que Deus estabeleceu a sua aliança, e foi para Abraão que fez a promessa, na qual nós cristãos encontramos grande esperança, tem a ver conosco. Essa é a razão pela qual Abraão é chamado de o pai da fé, o pai da nossa fé. Abraão é o maior exemplo de fé que nos dá o Antigo Testamento. Tem outros, mas sempre que Abraão nos é apresentado nas Escrituras, especialmente depois das narrativas que dizem respeito a ele, entrando pelo Novo Testamento, ele é este que é o exemplo de fé. E o maior exemplo que nesses textos de Gênesis nos dão acerca da sua fé é o que é chamado no judaísmo de o Akedah, que é o sacrifício de Isaque no Monte Moriá. Está narrado lá no capítulo 22, quase já no final da sua vida, ou das descrições, as narrativas acerca dele, capítulo 22, de 1 a 19. Esses versos que nós temos aqui, no livro de Hebreus, do capítulo 6, especialmente o verso 13, até o verso de número 15, recordam esse episódio específico no final da vida de Abraão. Deus lhe prometeu um filho, você vai se relembrar disso, nós precisamos relembrar para que a gente possa entender esse texto aqui. Deus promete então um filho a Abraão através do ventre estéril de Sara. Lá em Gênesis 21, capítulo antes, nós aprendemos que Deus dera vida ao útero dela, depois de contar com mais de 90 anos de idade. A gente sabe, não era diferente naquele tempo, que uma mulher de 90 anos não pode ter filho, não há mais condições para isso. Deus deu o filho da promessa através de um útero estéril para mostrar que a salvação é somente pela graça. Isso é usado no Novo Testamento como também uma espécie de paradigma para nós, para a igreja, para o povo de Deus, de que Deus faz de fato
o impossível. Quando ele diz, quando a sua promessa é dita, é falada, isso é garantido por ele. Deus deu o filho da promessa através de outro mistério, para mostrar que a salvação é somente pela graça, pelo poder salvífico de Deus, e não pela vontade e pela habilidade do homem. Deus, assim, a partir dali, resolve testar a fé de Abraão. E a forma do teste é registrada então no capítulo 22, que esses dois versículos aqui, do verso 13, 14 e 15, 3 versículos, nos fazem menção. Essa passagem, basicamente, ali do capítulo 22, divide-se em duas partes. Na primeira, lá do capítulo 22, verso 2 até 10, Deus manda a Abraão oferecer o seu único filho, aquele que Sara com 90 anos, ele com 100 anos, recebe essa bênção de Deus e tem uma promessa por trás que diz que ele será uma grande nação. Ele, a certa altura, ainda não cumpridas essa promessa de Deus na vida dele, ele diz: olha, eu tenho na minha casa um servo, será a partir dele. Depois, mais adiante, ele faz a sua estratégia com sua esposa e tem um filho a partir de Agar, mas não era a partir nem do seu servo, nem da escrava, como é bem explicado pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas. Grande parte da argumentação teológica de Gálatas se baseia exatamente nessa passagem do capítulo 22. E este filho, que já é um milagre, ele é pedido em sacrifício, é requerido por Deus. Seu filho é muito importante, é claro, para cumprir especialmente aquilo que Deus tinha dito, mas só que Deus é mais importante ainda. É assim que nós deveríamos entender também. Deus é mais importante. Quando o patriarca estava com a faca na mão para imolar o seu filho, então Deus intervém, diz o texto. Deus intervém e providencia um carneiro ali. E a segunda parte da passagem envolve então a resposta de Deus à fidelidade de Abraão, especialmente os versos 15 a 19 do capítulo 22 lá de Gênesis. Nessa parte, Deus jura abençoar Abraão e multiplicar os seus descendentes por causa da obediência. Hebreus, aqui o nosso texto, 6,14, é uma citação direta dessa passagem. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. A ênfase aqui se encontra na garantia dessa promessa, particularmente como aparece na língua original: deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. O autor de Hebreus escreve: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, no verso 15. Veja, irmãos, o que a gente pode trazer disso para nós? A questão é que, por perseverar na fé, a despeito dos grandes obstáculos que ele enfrentou, e a gente pode ver isso a partir lá do capítulo 12 de Gênesis, e também todos aqueles que, a semelhança dele, andaram nas suas pegadas, as muitas dificuldades, obstáculos que tiveram, como o seu filho Isaque, Jacó, o povo de Deus no Egito, todos os crentes até chegar a nós, irmãos, a despeito de muitos motivos para dúvida e descrença, Abraão e todos os verdadeiros filhos de Abraão recebem a promessa de Deus. Esse é o estímulo que o autor de Hebreus quer que nós ouçamos a partir da experiência de Abraão, utilizando o exemplo de Abraão. Nós temos, é verdade, em muitos momentos das nossas vidas, irmãos, muitas razões para duvidar
estamos muitas vezes cansados de esperar, estamos muitas vezes fartos de olhar para o futuro e sem muitas perspectivas. No entanto, o autor diz, com efeito, olhamos para este exemplo como encorajamento para prosseguir a nossa caminhada de fé. A nossa vida cristã é descrita pela carta aos Hebreus como uma grande jornada de fé. Nós temos as promessas de Deus, são as mesmas promessas dadas a Abraão. É por isso que as escrituras sagradas, onde a vida de Abraão é comentada e algo dela é dito para nós no próprio Novo Testamento, como a carta aos Gálatas, por exemplo, nós somos filhos da promessa, não como o filho da escrava, mas como o filho da liberta, o filho de Abraão a partir de Sara. Nós somos aqueles da fé para a conservação da vida ou da alma, como vai dizer mais adiante. É a promessa de Deus. Abraão, mesmo titubeando, mesmo muitas vezes vacilando, mesmo muitas vezes errando, permaneceu firme, voltou atrás, confessou a Deus, reconheceu o Senhor. É assim, meus irmãos, confiados nessas promessas, na promessa de que Deus estará conosco e vai nos levar até o seu fim de glória, é que nós devemos também andar neste mundo. Segundo lugar, temos a promessa de Deus neste mundo de pós-verdade, no meio de tanta mentira, no meio de tantas invenções. Nós temos o juramento de Deus. Isso é forte, muito forte nesse texto. O segundo elemento aqui que nos dá segurança, e que a Escritura diz que Deus é absolutamente confiável, e portanto a fé que nós professamos, a fé cristã, o cristianismo, é certo e seguro, nós não podemos arredar o pé dele, é o juramento de Deus. Ele menciona, veja aí, no final do verso 13, 2 vezes a palavra juramento, e depois desenvolve essa mesma ideia, a partir, obviamente, está intrinsecamente ligado à ideia de promessa, que tem a ver com essa palavra de promessa, mas ele desenvolve entre os versos 16 a 18, é o juramento de Deus. 3 elementos importantes aqui entre esses versos que nós precisamos destacar sobre o juramento de Deus. O primeiro é que, jurando por si mesmo, Deus imprimiu em sua promessa um caráter especialmente solene, muito solene. Lembre-se, até a gente vê isso em alguns dos discursos, dos ensinos de Jesus, pressupõe exatamente a ideia de juramento. Você vai se lembrar lá no Sermão do Monte, por exemplo, Mateus capítulo 5, 6, era comum na época do Novo Testamento, quando alguém fizesse um juramento sobre algo ou sobre alguém, evocar algo maior que ele mesmo, como por exemplo o altar, o próprio sumo sacerdote, ou até mesmo Deus. Uma vez que esse tal juramento fosse feito, a disputa era encerrada. Era assim naquele tempo, cultura da vergonha, as pessoas tinham determinados pudores, então jurou por algo maior, o altar, o próprio sumo sacerdote, ou jurar por Deus, então pronto, então a implicação disso é que, olha, acabou a discussão, está certo, eu evoquei alguém superior. A gente há muito tempo atrás talvez se lembre disso, né? Eu juro pela alma da minha mãe. Então isso era sagrado há uns 30, 40 anos atrás, embora se descumpria, mas era algo superior por quem jurar. Coitado das mães, né? Se Deus fosse levar a sério, né? Eu juro por Deus. Então isso era
chegava um tapa na boca, menino, cala a boca, porque era algo superior. Nada é maior do que Deus, ninguém é maior que Deus. E é interessante que o texto usa desse expediente, da cultura. E é impressionante aqui a condescendência de Deus. Deus, é claro, não tinha necessidade de fazer um juramento, mas para se acomodar à fé frágil dos homens, da nossa fragilidade, Deus jurou a Abraão por sua promessa, pela promessa a ele, por si mesmo. Porque o texto diz lá e aqui, não existe alguém superior por quem jurar. Quem é superior a Deus? Ninguém. E Deus, para condescender-se, para acomodar-se à expectativa, aos sentimentos, à vida, aos exemplos humanos, usa desse expediente. Mas não tendo alguém superior por quem jurar, ele disse: eu juro por mim mesmo. Deus jurou por si mesmo. Veja como isso é importante. Deus selou sua intenção mediante duas coisas imutáveis, as quais, veja, no contexto, essa expressão significa a sua promessa e o seu juramento. Portanto, veja, essa promessa de Deus aqui que foi dada é solene, certa, inviolável, porque é sob juramento, e aquelas pessoas entendiam muito isso, a ideia do juramento, e mais ainda, porque não tendo alguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. O segundo elemento que essa passagem nos diz é por que Deus o fez. Qual é a razão disso? Verso 17, ele diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Deus não fez um juramento a Abraão para tornar o seu propósito imutável. Pelo contrário, Deus não precisava disso. Mas era por causa de Abraão, para deixar Abraão saber com absoluta certeza que assim seria. O mesmo sentimento, a mesma crença, a mesma ideia, nós precisamos ter disso aqui, irmãos. Veja o que o nosso Deus fez por nós, por Abraão, por sua descendência espiritual, portanto por nós também. Você, ao ler isso, nós, ao lermos isso no século 21, nós precisamos olhar para esse texto e nos sentir agraciados como os mais abençoados de todos os homens. É para nós também. Deus não tem necessidade de jurar, porque Ele é infalivelmente confiável. Todavia, aquele profere um juramento para se ajustar à debilidade da nossa fé, como diz Calvino. Ele jurou por si, a fim de que Abraão não caísse novamente vítima da dúvida e da descrença. Todas as vezes que você se sentir assim, debilitado espiritualmente, você com aquelas ideias de que Deus não me ama, eu fiz uma coisa tão terrível e Deus não gosta de mim, você precisa olhar para esse texto aqui. Deus jurou por si mesmo não abandonar a gente. Deus não deixará a sua promessa. Porque Ele está falando, não está falando mais dos penetras, lembra da imagem que o pastor Pedro usou aqui nos sermões? Os penetras estão aqui entre o verso 4 e o verso 8. Lembra do filme Os Penetras, Bom de Bico? Então, o cara entrava na festa, na verdade não era convidado, mas ele fazia o discurso, se passava enganava. Os penetras bom de bico são entre o verso 4 e 8, são falsos. Agora, veja o que ele diz no verso 9: quanto a vós outros, está falando dos crentes, da igreja, do povo de Deus,
E ele continua discorrendo no verso 13 sobre estes, o povo de Deus. Irmãos, essa promessa que é de Abraão e para a sua descendência, se você entrou nessa aliança por Cristo Jesus, porque você creu no Evangelho de Cristo Jesus, você tem uma promessa, que tem um juramento, que Deus disse: não tem ninguém por quem eu juro por mim mesmo, eu não te deixarei, eu não abandonarei. E que é o terceiro elemento que nós precisamos destacar aqui deste juramento, é que Deus fez essa promessa não só por causa de Abraão, mas também por nós. Deus quis que tivéssemos forte alento, diz o texto. Essa é a razão. Não só Abraão, mas a você e a mim que escutamos essa palavra hoje. Essa promessa inviolável, garantida por um juramento. Mais uma vez, não é desnecessário isso, repetir e repetir e repetir duas coisas imutáveis, que é a promessa. Essas duas coisas aqui, às vezes é difícil de entender. Essas duas coisas a respeito das quais ele fala é a promessa e o juramento. Fundamenta a nossa própria segurança, a nossa esperança. Se Deus diz que você é salvo, que o Evangelho salva os seus pecados e o põe nos céus, na presença de Deus, e dá garantia para a eternidade, confie nisso, porque Ele fez a promessa. Como pode ser isso quando a promessa e o juramento não foram dados a nós, mas a Abraão há tanto tempo? A resposta, meus irmãos, é que enquanto Abraão foi o receptáculo dessa maravilhosa promessa, somos também os seus objetos. Refere-se a nós. Quando Deus levou Abraão para sob a escuridão, você lembra lá no capítulo 15 de Gênesis, naquela noite estrelada, mandou: sai aqui, Abraão, vem cá fora, olha para o céu, conta as estrelas. Foi a maneira mais gráfica, ilustrativa. Deus desenhou, disse: oh, sai aqui, olha para o céu, estava tudo estrelado, lindo, maravilhoso. Conta as estrelas, se você pode contar. Já tentou contar estrelas? Aquele dia Deus chamou Abraão para fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas. Aquilo tudo apontava para nós, irmãos. Deus prometera a Abraão, seus descendentes, tão numerosos quanto as estrelas no céu, e em Cristo Jesus somos tais descendentes, somos aquelas nações e povos e gente abençoada através dele. É isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3, verso 16 em diante, até o verso 29. Está lá. Note aí, depois leia na sua casa, medite naquilo lá. Terceiro e último lugar, nós temos nesse texto: Deus é confiável por causa da sua promessa, por causa do seu juramento e por causa da sua fidelidade. Esse é o terceiro ponto. Agora, é como que uma espécie de aplicação do autor para o povo. Ele pegou os exemplos até o verso então 18, parte A, e agora aqui se refere diretamente aos hebreus, aos cristãos hebreus, aqueles que estavam, muitos deles, como ele descreveu claramente desde o capítulo 5, estavam perdendo a fé, estavam ficando, e ele usa exemplos fortes exatamente para pegar a igreja, a vós outros, a partir do verso 9, aos crentes que estavam realmente vivendo uma vida indolente. Nós não sabemos quem são os verdadeiros, nós temos a igreja visível. Ele estava se comunicando com todos da igreja visível, mas se dirigindo especialmente aos crentes verdadeiros que estavam sujeitos também
aos desânimos, ele vai dizer mais adiante, por causa de perseguições, por causa do tempo decorrido da conversão. Havia uns 30 anos que eles haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo. São cristãos judeus, por isso Hebreus é o nome dessa carta. E eles estavam, alguns, pensando seriamente em abandonar, estavam letárgicos, parados. E agora ele se refere, se dirige aos hebreus, e portanto também, claro, como é a palavra de Deus para todos nós. Essas duas coisas imutáveis, aí no começo do verso 18, a promessa e o juramento. Portanto, é impossível que Deus minta, ou seja, Deus é fiel. Ele é confiável. Aqui está alguém em um mundo que se fundamenta em cima de uma areia movediça, que muda a todo momento, que mente, que dá nomes bonitos para aquilo que o mandamento de Deus, se nós tivéssemos continuado lendo a outra parte dos mandamentos, chegaríamos ao falso testemunho, que é aquilo que é a base para nós afirmarmos o caráter veraz de Deus, da veracidade de Deus, e que nisso que se baseia a nossa também veracidade, a nossa verdade, a importância de sermos verdadeiros, e que Deus exige isso, veracidade de nós, em todas as nossas relações, nossa boca, nos nossos relacionamentos, falemos sempre. Não há mentira nele, ele é confiável, as suas promessas serão cumpridas, mas cuidado, são as promessas que ele diz na palavra. Tem gente falando um monte de coisa de Deus aí, que Deus faz, que Deus promete, não são promessas de Deus. Por isso nós precisamos nos ater às promessas das Escrituras. Alguém falando em nome de Deus, dizendo que Deus mandou, Deus fez isso, que é para fazer, ou que você não tem que atender. Você tem que chamar de falso profeta, que é assim que eram chamados aqueles que se levantavam em nome de Deus e não era de Deus. Forte alento, ele diz, que essas palavras nos dão. E a palavra alento aqui é a palavra grega para consolo, para conforto. Com essas palavras, você e eu deveríamos estar aqui confortáveis e confortados. Confortáveis porque estamos confortados por Deus. E dentro dessa ideia da fidelidade de Deus, 3 figuras aqui são nos dadas, muito sugestivas, são impressivas mesmo, sobre essa fidelidade de Deus e que produz segurança em nós. Primeiro, veja aí que ele diz assim, no final, na segunda parte do verso 18, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Muito provavelmente, o autor aqui está usando a figura, a imagem das cidades de refúgio lá do Antigo Testamento. Vocês se lembram? Lembram por que elas foram criadas? Quando o povo de Deus entrou na Terra Prometida, algumas cidades de refúgio foram criadas. Para quê? Para que quando alguém que tivesse por um acidente tirado a vida de outro, e que a lei dizia sangue por sangue, vida por vida, mas não foi intenção de matar, ele correria para a cidade de refúgio, e lá ele teria refúgio. Ou seja, ninguém poderia matá-lo, até que os juízes julgassem para se de fato as coisas estavam de acordo com a lei de Deus, e os fatos também estavam de acordo com aquilo que a lei de Deus dizia. Forte alento. Não sabemos bem ao certo o que ele tem em mente aqui.
se alguns teólogos exegetas aqui do texto dizem que talvez essa ideia da cidade de refúgio seja exatamente esse ponto, né, de que escapar aqui da lei de Deus, né, ou de perseguições, que é o contexto que está por trás dessas cartas aqui, né, da carta aos Hebreus, a perseguição. Então o refúgio pode ser essas duas ideias, seja a imagem de que nós escapamos da ira de Deus mediante a morte de Jesus Cristo, ou talvez refira-se aos problemas de perseguição que eles enfrentavam naquele tempo. Então a imagem da cidade de refúgio talvez fosse que em Deus nós encontramos o consolo, nós temos alento. Eles tinham alento mesmo sendo perseguidos, perdendo os seus bens, alguns arriscando perder a liberdade, a própria vida inclusive. Então, no meio da tribulação, da perseguição, Deus seria o refúgio deles, como aquelas cidades de refúgio ali. Nós igualmente, irmãos, buscamos escapar do juízo de Deus contra os nossos pecados, e nós nos escondemos em Cristo Jesus. Todos os cristãos, graças a Deus, podem, de uma forma ou de outra, pode ser da perseguição, ou mais, no sentido mais redentor, nós encontramos em Cristo Jesus, de fato, o refúgio de Deus. Todos os cristãos fogem para Deus por refúgio diante das provações da vida no mundo caído, da morte, do sofrimento, da futilidade, porque são situações que nós, como cristãos, podemos enfrentar. Agora, triste mesmo é quem não tem essa esperança, não tem a Deus por refúgio, porque na ausência deste refúgio, o mundo incrédulo, as pessoas incrédulas caem no desespero, e é por isso que você vê tanta gente desesperada. A outra imagem que ele usa é o do navio, que tem uma âncora, verso 19, no qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu. Você, mesmo que seja através de um filme, você já viu uma âncora, um navio, especialmente aqueles, até hoje é necessário uma âncora nos navios enormes. Mas se você, era aquilo que quando um barco estava numa situação, jogava-se de dificuldade, jogava-se uma âncora, especialmente quando entendia-se que ali haveria um lugar, normalmente era que dava estabilidade para aquele barco, especialmente em tempestades ou em situações em que isso era necessário. Agora, o que é curioso nesse texto é que essa nossa âncora aqui, ela não vai para o fundo do mar, né? Ela vai para cima, para o céu, que é a imagem que nós temos, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Veja, irmãos, que descrição poderosa da esperança cristã, que é como nenhuma outra neste mundo, irmãos. Nós ouvimos falar de esperança, se fala sobre isso. Para outros, esperança é simples desejo, é desejar, mas não ter. E o fracasso da mera expressão do desejo leva tantas pessoas ao desespero e à depressão. Os cristãos também desejam muitas coisas, queremos bênçãos, queremos paz, queremos segurança e ansiamos pelos céus. Contudo, diferentemente da esperança do mundo que vai para lugar nenhum, é dito no nosso texto que a nossa esperança em Cristo encontra-se, entretanto, no céu, onde está ancorada no caráter imutável de Deus e no juramento que foi afiançado pelo próprio Deus, com juramento. A terceira imagem dessa fidelidade, da confiabilidade de Deus, é a do precursor. A imagem aqui do barco continua, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele retoma então
o assunto que ele deixou lá atrás. Mas antes disso, a figura do precursor, na língua grega, prodromos. O que é isso? A mesma imagem do barco, ou do mar pelo menos. O que era o prodromos, ou precursor aqui? Era o barco menor, que também, se você olhar nos filmes, ou pegar aí alguma informação no Google sobre isso, era aquele barco menor. Os barcos maiores, obviamente, não entravam, né, bem perto do porto. Naquela época, normalmente eram feitos, jogava-se muita areia para que ficasse uma situação em que, quando a maré baixasse, ficava ele ali seco, e quando a maré aumentasse, crescia. Então os prodromos, os precursores, barcos, iam até lá, esperavam a maré aumentar, a âncora era jogada pela corda dentro do precursor, e quando a maré aumentava, eles eram puxados para chegar até o porto seguro, e ali eles ficavam seguros, ali era o lugar. Se eles ficassem mais distante, viriam as tempestades muito comuns no mar Mediterrâneo. O que aconteceria? Os barcos seriam levados, estraçalhados e arrebentados, e perdia-se tudo, tanto o barco como também a própria carga, tudo acabava. Mas eles esperavam esse momento específico, e o prodromo chegava, puxava com a âncora. Essa é a imagem aqui, veja, aonde Jesus, como nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado sacerdote. Veja, olha que imagem maravilhosa. Nossa fé está ancorada nisso, não nas esperanças deste mundo, não nas promessas que um político fez, uma pessoa fez a você, fez a mim, mas nas promessas que estão vinculadas a Deus, que jurou por si mesmo. É por isso que cada uma dessas promessas são cumpridas. Essa âncora está lá, segura e firme. O precursor, Jesus Cristo, é quem levou, e agora ele vai explicar no capítulo 7, capítulo 8 e 9, como é que esse precursor entrou lá. Cenas para os próximos capítulos. Eu quero terminar, irmãos. É verdade que circunstâncias imprevistas podem romper o cabo dessa... Será que pode romper o cabo dessa maravilhosa âncora? Imagine essa corda puxando. É Cristo Jesus. Será que essa corda, a âncora, se perde, arrebenta? A ação dos homens, as tentações do diabo, a hostilidade do mundo podem cortar um cabo forjado e posto pelo próprio Deus, que essa é a imagem aqui. Nossos pecados podem quebrar o cabo dessa âncora. A resposta para todas essas e outras perguntas é um absoluto não, não podem. Deus é maior do que tudo isso, e seu juramento anulará cada uma dessas oposições que são feitas a nós. Os crentes são salvos, e estamos a salvo por causa da promessa juramentada de Deus, assegurada e prontamente finalizada, arrematada pela obra de Jesus Cristo. Isso é o cristianismo, irmãos. Qualquer coisa menos do que isso não é digno que a gente acredite. Deus ama você e a mim. Não por você, por mim, que tem alguma coisa. Porque Ele prometeu, Ele jurou no seu amado Filho nos amar e nos levar para a glória. Vamos orar? Deus amado, aplica a cada um dos teus filhos aqui esta salvação, essas convicções, para que nós possamos sair aí fora e enfrentar este mundo, seus ataques, suas mentiras,
suas promessas que não valem de nada, que é uma grande areia movediça, que nós vivamos neste mundo com esta promessa juramentada do Senhor, com segurança, com certeza, como este texto nos afirma, em nome de Jesus, amém.